Buenas, galera, bora lá começar mais uma semana, né? Bora projetar o que temos aí pra essa segunda, de poucas opções, né? Mas bora falar mais aí do que temos. Bora, vamos nessa. Buenas, buenas Mari, buenas para todo mundo que nos acompanha. Vamos entrando aí para a última semana cheia do mês de setembro, que tem sido um baita mês, né? É a penúltima segunda-feira do mês, mas a próxima aí, né, a gente vai ter o domingo 28, a segunda 29, a terça 30 e na quarta-feira da semana que vem a gente já vai estar começando outubro, então uma semana bem legal, bem interessante, principalmente pelos jogos decisivos que teremos aqui na América do Sul, definindo aí semifinalistas de Libertadores e também de Copa Sul-Americana, mas uma semana que vai ser bastante agitada na Europa, ou com campeonatos ou com copas, depende aí o país, como definiu cada calendário, umas competições domésticas. E por isso, claro, nós também teremos algumas partidas interessantes pela Liga Europa, que vai estar com a sua primeira rodada da fase de liga acontecendo, já que a semana passada foi toda da Liga dos Campeões. Mas, como eu ia dizer, por isso a gente vai ver e vai acompanhar na Europa muitos jogos dos grandes clubes das grandes ligas em competições locais e teremos aí equipes de certa forma, né, de uma prateleira do meio, intermediário, um segundo, terceiro escalão na Liga Europa e na América do Sul o bicho pegando principalmente com a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. Por conta disso, uma segunda-feira bem atípica para nós no Brasil, não temos jogo de qualquer competição de nível nacional. Os jogos que temos dessa segunda-feira do Brasil são basicamente de competições estaduais, secundárias também, divisões inferiores ou Copa estadual e tudo mais. Então, naturalmente, galera, o nosso foco aqui também da live da Academia das Apostas Brasil vai estar voltado para o futebol europeu. E a segunda-feira até ganhou um reforço por uma ocasião curiosa, Mari. E quem nos acompanha aqui na Academia das Apostas Brasil, vale dizer isso, porque nós tivemos uma partida adiada em função né, de eventos climáticos, e é o grande clássico do futebol da França, Olympique de Marselha e PSG. Esse jogo era para ter acontecido na segunda-feira, no domingo, né? No domingo, 21 de setembro, e acabou sendo adiado então para essa segunda-feira, 22 de setembro. É o dia da bola de ouro, né? E jogadores do PSG são candidatos, inclusive, né, a receberem algumas premiações. O Dembélé pode ser o bola de ouro, inclusive. É um dia em que outros 7 jogadores do Paris Saint-Germain foram indicados para as outras homenagens, as outras eleições, mas de qualquer maneira o PSG tem esse jogo tão importante, o clássico com o Olympique de Marselha, que acabou sendo adiado em função das condições climáticas, né? Uma forte tempestade que atingiu a França e especialmente a região de Marselha. Com isso, o jogo passou para hoje, segunda-feira, 3 da tarde, horário de Brasília, 19 horas, horas portuguesas. É uma partida que está em destaque lá no nosso site, academia das apostas Brasil.com. Vocês podem conferir a prévia, vocês podem conferir também as estatísticas, não só das equipes, mas da competição como um todo. Vale dizer que o time do Olympique de Marselha chega de uma derrota para o Real Madrid por 2-1 fora de casa, mas ganhou os 2 jogos como mandante na Ligue 1, no campeonato francês, fez 5-2 do Paris FC, o vizinho do PSG, e fez 4-0 do Lorient, ou seja, ganhou com sobras quando jogou junto de sua torcida, e o PSG é praticamente incontestável. Se tem um jogo que a gente pode fazer alguma observação
talvez com um teor maior aí de crítica, Mari, foi aquele jogo da Supercopa da UEFA, que a gente acompanhou aqui juntos. O PSG tomava 2-0 do Tottenham, e aí tu lembra como tava o chat? Meu Deus, PSG acabou, né? Já perdeu o Mundial, a Copa de Clubes, agora tá perdendo pro Tottenham a Supercopa. E aí foi lá o PSG nos 5 minutos finais com o Kang In Lee, Gonçalo Ramos empatando o jogo e depois o PSG campeão nos pênaltis. Desde aquele jogo lá, Mari, o PSG ganhou todas, 4 jogos e 4 vitórias no francês e a vitória por 4-0 contra a Atalanta, jogando em Paris na semana passada pela Liga dos Campeões. Ou seja, como eu disse, é praticamente irreparável. O PSG só tomou aqueles 2 gols para o Tottenham em 13 de agosto e tomou 3 para o Toulouse em 30 de agosto, mas num cenário que é preciso contextualizar. O PSG abriu 4-0, tomou o 4-1, fez o 6-1 e aí tomou 2 gols nos minutos finais, quando o jogo já estava absolutamente decidido. O PSG tem 4 clean sheets, ou seja, 4 jogos sem sofrer gol em 6 atuações oficiais na temporada. Em termos de confrontos diretos, apesar de ser clássico, Mari, é preciso dizer que o PSG ganhou os últimos 5. Fez 3-1 em casa no Olympique de Marselha, último jogo entre os times. Em março, Dembélé, Nuno Mendes marcaram para o PSG 2-0 HT. O Guiri descontou para o Olympique de Marselha. E aí fechou a conta em 3-1 o Paul Lirola com um gol contra, diga-se de passagem. Ele é do Olympique de Marselha e marcou para o PSG. O último jogo em Marselha foi em outubro e foi 3-0 o PSG. João Neves, Balerdi contra e Barcola marcaram ainda no HT, ainda do primeiro tempo. Antes disso, 2-0 para o PSG em Marselha, 4-0 em Paris, 3-0 em Marselha. E a última vez que o Olympique de Marselha pelo menos pontuou contra o PSG foi também quando venceu pela última vez, fevereiro de 2023. 2 anos e meio, galera. E era a Copa da França, oitavas de final. O Alexis Sánchez, hoje do Sevilha, chileno, marcou de pênalti para o Olympique de Marselha. O Sérgio Ramos, zagueiro espanhol, hoje do Monterrey do México, empatou no primeiro tempo. E o Ruslan Malinovski, jogador ucraniano do time do Genoa, fez 2-1 para o Olympique de Marselha naquela ocasião, a última vitória e a última vez que o Olympique não perdeu para o PSG. E notem, né, que se a gente falar dos últimos jogos em Marselha mesmo, o Olympique nem fez gol em casa. Repito, só os últimos jogos em Marselha, tá? 3-0, 2-0 e 3-0 o PSG. Ou seja, pressão aí para esse jogo no Velodrome. O Roberto De Zerbi, técnico italiano do Olympique de Marselha, não tem o Geoffrey Kondogbia, que tem uma lesão na panturrilha, sentiu aí contra o Real Madrid no último jogo. O Ahmed Júnior Traoré já não jogou contra o Real Madrid também por conta de uma lesão na coxa. Provável Olympique de Marselha tem Rulli, Murillo, Pavard e Balerdi como Medina. No meio de campo, a presença provavelmente aí do Ángel Gomes e o Højbjerg. Se não for aí o Højbjerg e o Gomes, é difícil pensar em alguma outra conjectura, né? Porque ainda tem o Riley, como o Greenwood na ponta e o EA também. Numa ponta direita o Greenwood, na ponta esquerda o EA. E o Aubameyang do comando do ataque, ao que tudo indica, se não for o Alba e o Amine Gouiri. Já do lado do PSG, o Luiz Henrique não tem o Bradley Barcola, o Ousmane Dembélé, o Désiré Doué e o João Neves, todos estão machucados. O Barcola jogou a partida contra a Atalanta, sentiu uma lesão muscular. O Dembélé já perdeu 2 jogos por lesão na coxa. Désiré Doué perdeu também 2 partidas por lesão na panturrilha e o João Neves sentiu contra a Atalanta no último jogo, que nem jogou por inteiro. Provável time do PSG tem Chevalier, Hakimi, Marquinhos, e aí a dúvida se vai jogar o William Pátio ou o Lucas Beraldo. Aposto no Pátio, como Nuno Mendes. No meio de campo, Vitinha, Zaire Emery e Fabian Ruiz, e o trio ofensivo de Kvicha, Kvaratskhelia,
o Mbaye e o Gonçalo Ramos. Se não for o Mbaye, aí joga o menino Seny Mayulu. Dito isso, Mari, a prévia, que tinha sido escrita, claro, né, para o contexto do jogo de domingo, mas nesse caso pouco muda, para esse jogo é de over goals, para quem quiser esperar, né, por uma odd melhor para a linha referida aí na prévia, é só conferir no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Mas eu quero saber de ti o que tu viu de bom para esse jogo, que talvez para muitos seja até o principal do mundo nessa segunda-feira, 22 de setembro, hein, Mari? Bom, aqui eu vou trabalhar com o mercado de finalizações, tá? Numa aposta criada aqui, finalizações e gols. Eu até acho mesmo o melhor jogo do dia, tá? Acho que é um clássico aí, né? Pra um dia após aí muitos clássicos no Brasil que a gente acompanhou ontem. É até bom que esse jogo acabou ficando para hoje, né? Apesar de ter sido um acaso aí, né? Das questões do clima lá. Mas ficou bom pra gente poder dar mais atenção para ele. Eu achei interessante. Bom, vamos à sugestão aqui então. Over 1.5 gols no jogo. Acho que os números que o Ângelo trouxe já falam bastante disso, né? Cumprido aí com sobras nos últimos confrontos diretos. Então, over 1.5 gols aqui, combinado com um chute a gol do Gonçalo Ramos e um chute a gol também do Aubameyang, tá? Por mais que o Marcelo não esteja conseguindo marcar esses gols, né, no PSG, acho que hoje até é um dia pra talvez voltar aí a balançar as redes, tá? Acho que cabe. Mas o chute a gol aqui, o PSG é um time que permite finalizações aos seus adversários, né? Então, um chute a gol do Gonçalo Ramos, um chute a gol do Aubameyang, as duas referências do ataque aí, né? Uma de cada lado, combinado com over 1.5 gols no jogo. Então, essa é a minha sugestão. Bom, fica essa ideia, a gente pode trabalhar em live também essa partida, porque nós estaremos com vocês para o Calcio, Série A do Campeonato Italiano, 13h45 da tarde, porque aí tem jogo do campeão Napoli, recebendo a equipe do Pisa. E a gente vai pegar então esse clássico francês, estando no intervalo, né? Dependendo da situação como tiver essa partida, a gente pode fazer outros movimentos na live para a qual convidamos todos vocês. Mas Napoli e Pisa, 13h45 da tarde, horário de Brasília, 19h15, horas portuguesas. É o nosso jogo da live, o jogo com narração. O time do Napoli chega de uma derrota para o Manchester City por 2-0 fora de casa na Liga dos Campeões, mas antes disso tinha vencido todas as partidas no italiano, 2-0 fora do Sassuolo, 1-0 no Cagliari no último e único jogo em casa e 3-1 na Fiorentina fora de casa. E o Napoli pega o Pisa, que vem sendo um time... Preciso fazer o trocadilho, né, Mari? Match Odds, licença, Academia das Apostas Brasil. Vem sendo um time meio torto, né? O time de Pisa. A torre torta tá lá no escudo do Pisa, até vocês podem ver aí no jogo em destaque aqui da thumb do nosso Match Odds. Porque o Pisa subiu da Série B como vice-campeão, subiu direto, mas ainda não ganhou na temporada e não fez gol nos últimos 2 jogos, nos quais perdeu por 2-0. O Pisa até tem uma alegria na temporada, que foi a classificação na Copa Itália contra o Cesena, que é da Série B italiana, mas mesmo nesse jogo empatou por 0-0, passou nos pênaltis, com uma vitória magrinha nos pênaltis por 2-1. Aí o Pisa empatou com o Atalanta em Bérgamo 1-1 e em casa tomou 1-0 da Roma e 1-0 da Udinese. É verdade que é um time até de boa defesa, né? É um time que tomou um golzinho em cada rodada. Não é tão ruim assim. Agora, ofensivamente, parece que vem encontrando muitos problemas a equipe do Pisa. Bom, como o Pisa ficou muito tempo fora da elite, a última vez que os times se enfrentaram foi em 2007, 18 anos atrás. Naquela ocasião, o Napoli ganhou por 3-1 do Pisa pela Copa Itália. Em 2006... esses times se enfrentaram também
E o Napoli ganhou do Pisa pelo placar de 2-0 em casa e 3-0 fora. E aí a gente vai encontrar. Vale lembrar que só no jogo da Copa Itália eu falei que foi 3-1, foi 1-1 no tempo normal, tá? E depois da prorrogação o Napoli ampliou para 3-1. Mas, num contexto geral aí, desde 1990, são 5 partidas entre os times e a gente não encontra qualquer registro de vitória do Pisa. Tem esse tabu em jogo, na prévia da academia, um handicap asiático, menos 1,5 a 1,86, quando foi publicada essa prévia. Lembrando que esse handicap, por mais que esteja no mercado asiático, nesse cenário aqui não tem devolução, né, galera? É preciso o Napoli ganhar por 2 gols de vantagem para ter green. Se o Napoli ganhar por 1 gol de vantagem, é red, assim como se empatar ou se perder, né? Mas é o que temos para uma linha aqui de grande favoritismo para o time que é o atual campeão, que ganhou 2 dos últimos 3 campeonatos. Esse handicap, deixa eu aproveitar para dizer, tá, Mari? Ele até possui já odds melhores, mais interessantes, nas casas que a gente recomenda para vocês, aqui na Academia das Apostas Brasil. O handicap menos 1,5 do time do Napoli, vocês encontram a 2,02 na Betano, por exemplo, 1,97 na Novibet, odd melhor do que o que foi recomendado aí na prévia. É natural, né? A prévia foi feita há alguns dias e as odds se movimentam, às vezes para menos, às vezes para mais. Mas também tem uma ideia lá nas melhores apostas do dia de vitória do Napoli HT, ou seja, o Napoli para vencer o primeiro tempo. E quando a aposta foi recomendada lá no artigo das melhores apostas do dia, cotação aí de vitória do Napoli no primeiro tempo era de 1,80. Vocês encontram o handicap menos 0,5 do Napoli para o primeiro tempo a 1,87 na Betano. Fica também essa ideia para que possam trabalhar também com essa vantagem de odds. E vocês também encontram nas melhores apostas múltiplas do dia uma recomendação que reúne vitória do Napoli com mais de 2,5 gols. Tem que acontecer as duas coisas. A vitória do Napoli no tempo normal, né, nos 90 minutos, obviamente, até porque é jogo de campeonato, e os 2,5 gols juntos, né? O Napoli tem que ganhar e tem que sair o mais de 2,5 gols. E vocês também encontram essa possibilidade lá nos sites que a gente recomenda para vocês, e passando de odd 2. Claro que aí a gente está falando de pelo menos um 2-1 Napoli ou um 3-0 Napoli, se não for possível contar com esse ataque problemático do time do Pisa, mas essa odd 2,07 vocês ainda encontram, por exemplo, na Betano. Fica o destaque para esse jogo. O Napoli do Antônio Conte não tem o Romelu Lukaku, que está com uma lesão na coxa, né? Já perdeu os últimos 4 jogos. E também o Nikita Contini, goleiro que teve uma lesão na mão, mas que costuma ser reserva igual. O Amir Rahmani é dúvida. Provável time tem Merê, Di Lorenzo, Belquema, Bongiorno e o Spinazzola. Se não for o Spinazzola, daí joga o Oliveira. No meio de campo, a equipe deve ter o Gilmour, o Anguissa e o De Bruyne. Se não for o Gilmour, o Lobotka pode aparecer. Nas pontas, o Politano e o McTominay. E o ataque deve ter o Højlund. Caso não jogue o Højlund, o Lorenzo Lucas seria o escolhido. O Pisa, do técnico Alberto Gilardino, sim, aquele ex-jogador, jogador de muitos gols, inclusive do campeonato italiano, só não tem o Calvin Stengs, que é o meio-campista dos Países Baixos, sentiu uma lesão muscular, jogando só 5 minutos na última partida, e o time deve ter Semper, a linha defensiva com Canestrelli, Caracciolo e ainda o Bonfante, ala direita como Leris e ala esquerda com o Angori, no meio de campo a Aibischer e o Marin, como o Morel, o Tramoni e o Enzola no comando do ataque.
Vejamos o que sai para esse jogo. Tem essas várias recomendações para vocês, podem escolher, né? Não faz muito sentido, né, Mari? Tá nas 3 posições na mesma direção, né? Mas vocês podem aí, através dos estudos de vocês, entenderem se vale a pena seguir a recomendação das melhores apostas do dia na vitória HT do Napoli e depois, caso, por exemplo, esteja 0-0 HT, seguir com algum movimento em live, uma live que a gente vai estar conferindo com vocês, ou se já querem fazer o handicap menos 1.5 da prévia, ou se preferem fazer aquela aposta que aumenta naturalmente, né, a odd, porque aumenta também o grau de dificuldade para bater, que seria a dupla, né, do Napoli para vencer com mais de 2.5 gols. Então, fica a critério de vocês, mas são recomendações, vocês têm todo o contexto, né, para essas recomendações lá no nosso site e vale conferir. Dito isso, Mari, para fechar, é claro que a gente vai estar de olho também, no mesmo horário, no Campeonato Português, porque aí joga o bicampeão Sporting em casa contra o Moreirense, 4h15 da tarde para nós aqui no fuso horário, né, de Brasília, 20h15 para Portugal, 6ª jornada do Campeonato Português, o Sporting que vem daquele 4-1 contra o Kairat Almaty pela Liga dos Campeões, o Sporting ganhou 5 das 7 partidas oficiais da temporada no campeonato, 4 vitórias e 1 derrota, perdeu justamente o último jogo do José Alvalade pelo campeonato, que foi para o Porto por 2-1. Vejamos o que sai desse encontro, como o Moreirense, que vem muito bem, ganhou 4 dos 5 jogos do campeonato, ganhou do Rio Ave em casa por 3-1 na última jornada, mas o último jogo fora de casa perdeu por 2-0 para o Gil Vicente. Em confrontos diretos, o Sporting ganhou o mais recente em abril do José Alvalade, 3-1, mas com 3 gols de quem? Viktor Gyökeres, né? O sueco que hoje desfila com a camisa do Arsenal, ou seja, será que sem meu Gyökeres eu ainda consigo? É o que pergunta, né, o torcedor do Sporting. E o Cédric Teguia, que segue no Moreirense, jogador espanhol, descontou para 3-1 quando o jogo já estava 3-0. E vale lembrar que o Moreirense ganhou em casa do Sporting por 2-1 em dezembro do ano passado. De novo o Gyökeres marcou para o Sporting de pênalti, e aí naquela ocasião o Diniz Pinto e o Guilherme Schettini, jogador brasileiro, ex-jogador do Atlético Paranaense, viraram o jogo para o Moreirense. Então, vejamos o que sai desta partida, deste encontro. O Sporting nas últimas vezes precisou sempre do Gyökeres para superar o Moreirense. Agora, é verdade, é um fato que o Moreirense tem muita dificuldade, como quase todos os times, para enfrentar o Sporting no José Alvalade. Nós temos aqui uma impressionante estatística de 9 vitórias seguidas do Sporting contra o Moreirense no José Alvalade. A última vez que o Moreirense evitou uma derrota em Lisboa para o Sporting foi um empate por 1-1, uma igualdade em 1-1 em dezembro de 2014, já faz 11 anos praticamente, portanto. E a gente tem esse registro de um tabu importantíssimo que está em jogo. Por isso, na prévia, vocês encontram recomendações a favor do Sporting e também a favor de gols. E no live aí, né, dependendo, a gente pode deixar alguma recomendação para essa partida. Vale dizer que a equipe do Sporting, para o jogo de hoje, diante do Moreirense, deve ter a seguinte formação. O goleiro deve ser o João Virgínia. Na linha defensiva, Fresneda, Debast, o Gonçalo Inácio e o Mangas. No meio de campo, Hilmand, Kochorashvili, Trincão, Kenda, Araújo e Soares. Sporting não tem o
Daniel Bragança, que vem machucado há muito tempo, uma lesão de joelho. Geni Catamo também com uma lesão muscular, já perdeu os últimos 2 jogos. O Osmani Diomandé na zaga, perdeu as últimas 5 partidas já por lesão muscular. Nuno Santos é outro que se recupera de lesão, assim como o goleiro Rui Silva, que já ficou fora das últimas partidas, mas antes da lesão vinha sendo reserva já, é importante dizer. O Moreirense não tem o meio-campista Rodri, que não foi relacionado aí para os últimos 3 jogos. O ganês Lourenço Fori também ficou fora da última partida. E o Travassos não pode jogar porque pertence ao Sporting e foi emprestado ao Moreirense. O Moreirense deve ter 5 brasileiros como titulares hoje. O goleiro é o Caio, que há muito tempo joga no futebol português. Na linha defensiva, o Diniz Pinto deve jogar como Maracás, que foi zagueiro do Oeste, do Sampaio Corrêa, do América de Natal e do Vitória, e o Maracás forma uma dupla de zaga brasileira como o Marcelo, que jogou muito tempo do Rio Ave, também passou pelo Passos Ferreira. Na lateral esquerda, o Kiko, no meio de campo, Stepanovic e ainda a presença do Assis, como o Alanzinho, mais um brasileiro, na armação desse time, ex-jogador do Sport, foi do Sub-20 do Palmeiras, tem 1 gol e 2 assistências em 5 atuações do campeonato. Teguia, que fez gol, né, na última vez aí que o Moreirense fez gol no Sporting. O Kiko também deve ser titular dessa equipe. E no comando do ataque, o Guilherme Schettini, que, como falei, foi jogador do Atlético Paranaense. É isso que temos, né? São poucas opções, mas pelo menos, né, Mari, são opções interessantes, porque nós estamos falando de uma segunda-feira com os principais times dessas ligas nas últimas temporadas. Afinal de contas, é o PSG, 4 vezes campeão nas últimas 4 épocas, é o Sporting atual bicampeão português e é o Napoli atual campeão italiano e campeão de 2 dos últimos 3 títulos aí do Calcio. Vale a pena conferir, estaremos para o jogo do Napoli como Pisa juntos, 13h45 da tarde, horário de Brasília, aqui na Academia das Apostas Brasil. Combinado? Até lá!